Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar de um assunto que às vezes deixa a gente chateado como cultivador de suculentas, quando a sua suculentinha despetala. Então eu vou dar 3 motivos que eu tenho observado aqui na minha coleção que faz com que as minhas suculentas despetalem. O primeiro é falta de sol. Se a sua plantinha não tem pelo menos, no mínimo, 4 horas de sol, elas acabam despetalando. Uma ou outra acaba despetalando. Segundo motivo, sol muito forte na sua suculenta. Principalmente no verão, em altas temperaturas, e quando o substrato ainda está úmido e você vai e rega novamente ela, também despetala. Então tenha certeza de que o seu vaso realmente precisa de rega, porque se você não nota isso, acaba que você vai rega novamente, vem aquele sol super forte e cozinha a sua planta. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é, claro, regar a planta sem ter necessidade, né? Que é interligado com a segunda. Então, tenha certeza de que a sua planta realmente precisa de rega. E vou dar também o quarto motivo, que é o seguinte: tem sim plantas que são mais sensíveis, mais melindrosas. Aqui na minha coleção tem 3 plantinhas que eu observei que elas despetalam assim por nada, por causa desses motivos anteriores que eu falei para vocês, que são a titubans, a caulis não, a intiplatense e também a deb. A deb fica horrível, perde muita folha também se você regar e ela não ter necessidade. Então veja o seu vaso, segure ele, veja se ele realmente está um pouco mais pesado, porque quando a gente rega, a gente pega o vaso, a gente consegue notar se ele está seco ou molhado. Então note, mexa nele e veja. Às vezes muitas vezes, sempre o vaso mais pesado acaba que você não precisa estar regando. Nunca se baseie, se o seu vaso precisa de rega, pelo substrato por cima. Geralmente por cima ele sempre vai secar antes. Por baixo ele geralmente vai demorar mais. Então também é legal você espetar um palito de churrasco até no final, deixar alguns minutinhos ali. E se o palito, quando você for retirar ele tá molhado, úmido, não regue. E aí, Simone, fica a pergunta: como é que você faz isso numa coleção tão grande? Não faço mais. Eu faço somente em planta nova. Até falando em planta nova, hoje eu vou mostrar para vocês as plantinhas todas replantadas, tá? Então nessas eu faço esse teste para ver se realmente elas precisam de rega. Outra coisa também muito importante, que é muito legal a gente estar fazendo nas nossas plantinhas, é a questão da água da chuva. Antigamente, até teve uma pessoa que fez um comentário no dia que foi feito a reforma aqui, que eu mostrei aquele vídeo da reforma aqui dessa bancada, que a pessoa falou: você tem água do poço. Nossa, por muitos anos eu reguei as minhas plantinhas com água do poço. E ela é uma água maravilhosa, muito, muito boa. Não é clorada, não tem flúor, não tem nada de químicos que prejudiquem a sua plantinha. E então eu fiz por muitos anos. Porém, era um custo um pouco alto eu ter que comprar um motor para poder estar tirando água dele de uma forma mais fácil.
Então eu acabei desistindo, eu estava me cansando demais, a coleção estava grande, então eu resolvi começar a fazer rega com a água da mangueira. Porém, quando você faz rega com a água da chuva ou água do poço, as plantinhas assim, elas ficam muito mais viçosas, de olhos vistos assim. Dá para perceber como elas ficam mais bonitas. E também outra coisa muito legal é você pegar os vasos e colocar na chuva, que esse é um hábito que eu não deixei. Eu continuo fazendo. Volta e meia eu tiro o vaso aqui e coloco lá para tomar chuva, porque a água da chuva é maravilhosa. Eu andei lendo um artigo na internet, só que eu não sei se a fonte é confiável. Porém, falava que a água da chuva, ela traz principalmente nitrogênio que está na atmosfera para sua planta. Eu, como jardineira amadora, eu não sei dizer se isso é verdade. Porém, é uma coisa assim que eu percebo muito nas minhas plantinhas, que elas ficam muito viçosas com a água da chuva e quando elas tomam água da chuva. Porém, essas duas plantinhas que eu falei, voltando ao assunto lá dos quatro motivos que a sua suculenta despetala, um dos motivos é esse. Muita água da chuva, independente se ela fica ao tempo, essas duas plantinhas principalmente não podem de jeito nenhum ser cultivadas ao tempo. Elas vão durar um tempinho, mas assim, em menos de um ano, numa época chuvosa, elas vão acabar despetalando. Então, agora vamos para o tour mostrando as plantinhas que eu fiz o replante, as plantinhas novas aqui que eu prometi para vocês. E mais em seguida eu vou mostrar como que eu fiz o replante, como que eu faço, o que eu faço no vaso, o que eu coloco de drenagem, como que é o meu substrato, tá bom? Então, se você gostar desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo aí, de jardinagem, seja muito bem-vindo e não esquece, se inscreve, gente, não esquece de se inscrever e também de deixar seu like e ativa as notificações também. E assim, se por acaso você não está recebendo as notificações dos meus vídeos, talvez seja porque você pulou um ou dois vídeos que você não quis assistir e você está na liberdade de não assistir quando não tiver afim, né? Então, ativa as notificações, ou se está muito rotineiro de não vir as notificações, ativa e desativa. Ativa e desativa, ou desativa e ativa. Vocês entenderam, né? Para você começar a receber as notificações dos novos vídeos aqui e também prestigiar a minha coleção e também ficar por dentro de tudo que acontece aqui e também de novas dicas e novas plantinhas que podem estar surgindo aqui, tá bom? E no final, os pets para fechar com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá ver como eu preparo o vaso e em seguida ver como que essas plantinhas ficaram. Eu sempre coloco isopor no fundo do vaso e também boto TNT cortadinho. Por que que eu coloco TNT cortadinho? Porque aqui, ó, os furos desse vaso que eu comprei, que eu acho muito bonita essa cor aqui, ó, vermelho ou laranja, sei lá, ele tá muito grande, olha só os furos que grande. Então eu acho legal tá sempre colocando alguma coisa. Você pode estar colocando TNT, porém você vai ter que cortar o TNT assim, ó, como eu faço, tá vendo? Então, pelos primeiros meses, pelos primeiros 6 meses até a plantinha enraizar completamente esse substrato novo que eu vou estar colocando, é legal você estar colocando um paninho aqui, porque com esse buraco grande como tá aqui,
acaba vazando muita terra, e aí você coloca o tanto de terra, daqui uns meses, quando vê, a terra baixa demais. Então, porque vaza pelo buraco, que é muito grande. Então, se o teu vaso não ter buraco muito grande, igual aqui, ó, igual na latinha, eu não vou colocar TNT dessa vez, mas às vezes eu coloco também, tá? Mas o TNT tem que estar assim cortadinho. E aqui, ó, nessas outras eu não vou colocar nada, ó. Lembram dessas latinhas que eu pintei, que eu mostrei pra vocês? Olha só que lindinha. E aqui essa tacinha, ó. Olha que fofo. Então é assim que eu faço o replante, tá? Por isso que eu coloco o TNT. Você pode também estar colocando aqueles paninhos de louça, que são umas flanelinhas bem fininhas, mas também você vai ter que fazer esses cortes aqui, ó. Já faz anos que eu uso ele e não tenho problema, porém, não pode cortar e colocar ele inteiro, porque ele bloqueia a passagem da água. Então, até a sua plantinha enraizar bem e ocupar aquele espaço ali do vaso, é interessante colocar alguma coisa no fundo do vaso, porque depois que ela está enraizada na terra, aí forma aquele torrão, aí depois não precisa mais se preocupar, porque aí ela segura a terra, não vaza mais. Porém, nesses primeiros meses de replante, eu sempre gosto de estar colocando o TNT para tampar esses buracos grandes aí. Ah, e me falaram também para várias dicas, né? Como passar álcool, para tirar como é que é mesmo? Ai, Deus do céu, esses rótulos aqui, né? Esses rótulos chato. Aí depois eu vou ver se eu consigo tirar ele, ó. Ó, tá vendo? Como é chato para tirar isso aqui. Ah, então é assim que eu faço o replante. Vamos começar pela Lola, que é uma que eu já notei que colecionadores comentaram que ela despetala ao sol e chuva. Então, essa menina, já que eu vi os amigos youtubers aí falando que ela despetala, então ela é uma plantinha que vai ser cultivada o ano todo aqui sob o telhado transparente. Porém, agora nessa época de adaptação, já faz mais ou menos um mês e meio, eu não lembro mais ou menos quanto tempo que essas meninas estão aqui, que elas vão ser cultivadas lá fora com o sol da parte da manhã, porque agora é uma época que o sol esquenta muito aqui embaixo, né? O telhado fica muito quente, então plantinhas novas eu não quero deixar aqui. A outra plantinha que tá maravilhosa é essa daqui, a Echeveria Blue Luxie. Maravilhosa, retirei as hastes, como vocês sabem, né? Agora eu quero que a menina enraize, se adapte ao meu substrato. Linda, linda, linda. Essa daqui, que é a Mexican Firecracker, eu fiz a poda, aqui ó, passei canela, ainda não soltou raiz, tá com um negocinho branco ali, até parece que é cochonilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não é que é cochonilha, gente? Ah, que abuso! Ah, guria abusada. De onde surgiu essa cochonilha agora? Só Deus sabe, né? Como é que pode, né? Aí eu costumo fazer assim, ó, deixar o substrato preparadinho, deixo a planta aqui encaixadinha. Até hoje mesmo eu acho que eu já vou plantar, porque tá bem sequinho o substrato. Aí aqui, ó, eu plantei deixa eu ver aqui, é uma nodulosa essa daqui. Nodulosa Patent Beauty. Deixa eu tirar a plaquinha aqui. Patent Beauty. Aí, essa daqui tava assim na lista dos desejos. Maravilhosa, né? Tá muito linda. Essa daqui é a Echeveria Max. Essa eu não conhecia. Muito linda. Acho lindo as Echeverias verdinhas assim. Olha só que maravilhosa. Muito fofa.
e tá bem grandona. E ainda não tive tempo, gente, de tirar os rótulos. Deixa eu ver onde é que tem rótulo aqui. Ali, ó. Tá o rótulo ali ainda. Haja tempo, misericórdia. Muito linda, né? E ela fica com um rosadinho. Não notem aqui, ó, a bancada que tá suja, que eu tô sempre fazendo, sempre que eu tenho um tempinho, eu tô fazendo manutenção aqui nas minhas plantinhas. Muito fofa, né? Então eu queria passar um tempinho assim, deixar as plantinhas um tempinho, um mesinho, 2 meses para elas estarem se acostumando ao meu cantinho aqui, ao meu cultivo, para daí tá mostrando para vocês. Por isso que eu demorei para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar a Fantastic Fountain, que também já ouvi falar que ela é melindrosa, então ela vai ser já cultivada sob o telhado transparente. Muito linda. Nossa, essa planta aqui é maravilhosa. Olha só as folhinhas viradinhas assim, ó. Essa daqui, ela tá viradinha porque é característica dela, tá? Esse movimento de virar as folhas para baixo é característica dela. Porém, se você compra uma Echeveria desse porte aqui, que tá com as folhinhas assim, e ela começa a ficar assim, começa a abrir como o movimento da minha mão e ficar com as folhas meio viradinhas para baixo, como a Fantastic aqui está, ela está precisando de mais sol. Então note isso, tá? Aqui eu tenho a Sedeveria Olivia, que foi uma colônia assim linda, linda, linda. Olha só que luxo, maravilhosa, né? Aqui eu tenho essa magnífica Echeveria agavoide Hidalgo. Eu sou apaixonada pelas agavoides. Acho muito resistentes, muito linda. Olha só, as pontinhas vermelhas. Precisa de mais sol, mas ela vai entrar, já entrou numa adaptação ao sol, né? Como todas essas plantinhas aqui. E tá lindando. Maravilhosa essa plantinha aqui. E aqui eu tenho a Shamrock. Olha que linda. Todas elas já receberam sulfato de cobre. Elas estavam assim bem perfeitinhas, com as folhinhas bem limpinhas. Então fiz a manutenção. Se eu não me engano, eu fiz até com o enxofre também junto. Coloquei os dois no mesmo borrifador. Aí quando estava chegando no final da aplicação, o borrifador já estava meio que dando problema, sabe? Então, qual que faltou aqui? Essa daqui, que é o Lenopetalum Chocolate Strawberry. Aqui eu tenho a Variegata e o chocolate, que são lindos, lindos, lindos. Aqui, ó, vou precisar fazer uma aplicação hoje urgentemente, que isso daqui não é sulfato de cobre. Essa névoazinha aqui é oídio. Vou deixar ela separada aqui, do ladinho do regador, para eu estar fazendo a aplicação do fungicida. Eu já vou aplicar o fungicida direto aqui. Eu nem tinha visto, mas tá bem pouquinho, né, como vocês viram. Aqui eu tenho a Echeveria salsa verde, linda. Olha só que coisa mais linda essa planta. Maravilhosa, né? Aqui nessa xicrinha eu plantei essa crassula aqui, ó, que é a Crassula perfurata Giant Form. Olha que linda. Aí no próximo inverno, aí eu vou fazer a poda para obter mais mudas. Já tive dela, só que não sei o que deu, que eu acabei perdendo. Eu acho maravilhosa essa plantinha aqui, maravilhosa, linda, linda, linda. Deixa eu colocar aqui. E essa daqui, a Lotus, que maravilhosa. Ela tem que fechar mais as folhas, tá precisando de mais sol. Muito linda. Ela fecha mais as folhas. Maravilhosa essa plantinha. Nossa, que luxo essa planta. Aí aqui eu tenho a Graptoveria Ellen. Aqui eu tenho a... Deixa eu ver aqui. Essa eu não gravei o nome. Latte Rose.
plantei nessa latinha aqui, ó. Olha que linda, maravilhosa. E agora eu quero mostrar para vocês as pinturas de latinhas e PET que eu fiz para replantar essas plantinhas novas. Então, fica agora com os takes da pintura delas, e em seguida eu vou mostrar as plantinhas que eu plantei nessas latinhas que eu pintei, que ficou muito, muito fofinho. Aí, continuando, aqui a Echeveria ametorum, que tá nessa latinha aqui, ó. Olha só. Olha que lindeza que tá. Fofa, né? Muito linda. A ametorum é maravilhosa. E, ó, aqui a folhinha racha muitas vezes por excesso de água. Ela não mela, ela é uma plantinha que enraiza muito bem. Porém, é uma forma da plantinha sinalizar para você que ela está recebendo rega demais. Aí ela racha as folhas de tanta água que ela está absorvendo. Aqui aqui é uma carpa, muito linda também, sugestão da minha filha. Essa daqui é a Scorpion. Olha que lindinha, muito fofinha essa plantinha. Linda, linda, linda. E a última é essa daqui, que é uma híbrida da Romeu com a Lilacina, que eu fiz essas águas vivas aqui. Tudo sugestão da minha filha. Olha que linda. Aqui eu borrei, não consegui tirar por nada o borrado, mas eu acho que os desenhos ficaram bem legais, né? Olha só. Olha que linda. E deixa eu mostrar a planta, né? Aí eles estão aqui nessa bandeja. Por quê? Por que que eu tô colocando aqui nessa bandeja? Porque hoje, como tá nublado e talvez vá chover, eu deixo aqui embaixo do telhado transparente. E quando vem aquele sol, que já tá quente, né? Eu pego e levo elas para lá. Então eu levo todos os vasos aqui, né? Numa vez só, é muito mais prático do que você ficar pegando vasinho por vasinho, né? Então essas bandejas aqui já fazem parte do meu cultivo já há bastante tempo. Deixa eu mostrar a Romeu com a Lilacina de novo, que essa vai ser... deixa eu mostrar a titubãs, que é uma melindrosa. Olha aqui, ó. Ela até deu uma queimadinha ali, ó. Tá vendo? Queimou um pouquinho o centro.
Espero que ela se salve, essa plantinha aqui. Essa aqui é a titubãs. É uma planta muito, muito linda. Eu acho linda a titubãs. Só que melindrosa que só. Então, agora eu vou mostrar os pets para quem gosta. Muito obrigada pela companhia de quem curtiu o vídeo até aqui. Não esquece, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? E agora chegou a hora do Momento Pet. Parece que tá se tornando rotina aparecer primeiro o Luke, né? Porque o Mac tá na maior da preguiça, né? Olha só o focinho do like. O focinho do like mais gostoso, olha só. Não é de se derreter? Vamos mostrar o mano? O que o mano tá fazendo? Ai, que preguiça, né, mano? Vamos entrar no seu recinto? Você deixa os inscritos entrarem na sua casinha? Deixa, né? Olha aí. Na caminha, na vida boa. Deixa eu mostrar o focinho aqui. Ai, olha só. É com ele que eu vou me despedir, ó. Olha só. Olha que bonito. Tu não deixa nem eu fazer carinho no mano, né? Olha só. Olha que anarquia. Ô, timidez do céu. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ai, que pescoço gostoso. Ai, que gostoso, olha. Tchau, tchau.